Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente trata de um tema que envolve direito processual civil, arbitragem e o papel do judiciário na execução forçada de obrigações. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente que é possível o prosseguimento de uma ação judicial de execução, mesmo que o contrato contenha uma cláusula compromissória e o juízo arbitral ainda não tenha se manifestado sobre o caso? A decisão da terceira turma deixou claro que a simples existência da cláusula arbitral não impede, por si só, o ajuizamento da execução e nem justifica a suspensão automática. Mas o que está por trás dessa decisão? Qual é o papel do juízo estatal frente à arbitragem? E em que medida essa jurisprudência afeta contratos empresariais? E o que muda na prática para credores e devedores? Para nos ajudar a entender melhor os fundamentos desse julgamento, os reflexos no ambiente jurídico e empresarial e o equilíbrio dessa arbitragem e jurisdição estatal, eu converso agora com a advogada especialista em direito empresarial, Daniela Gomes Naves. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, tudo bom, Tiago? Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Doutora, começa explicando então para quem nos ouve o que fundamentou no entendimento do STJ de permitir o prosseguimento de execução mesmo diante da existência de cláusula compromissória arbitral em contrato. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar é o caso que deu origem, a essa discussão. Por quê? A gente já está tratando de um processo que está executando um título extrajudicial. Então, o título extrajudicial, você já pode entrar direto no judiciário e fazer execução contra o devedor. Só que, neste caso, o contrato de origem tinha essa cláusula compromissória arbitral. Aí começou essa discussão. O credor, atrás da execução do título, e o devedor pedindo a suspensão através de embargos de execução para ser suspenso o processo enquanto houvesse análise da arbitragem. Aí veio a nossa querida ministra Nancy Andrighi, que é a defensora da arbitragem, uma das pessoas que mais impulsionou, e decidiu colocando o quê? Que, por ser um título extrajudicial formado e válido, ele já pode ser executado. Por outro lado, por ter uma cláusula de compromisso arbitral, nós temos que tomar um cuidado. Qual é esse cuidado? Nos embargos de execução não pode ser tratada matéria com fundo de direito. Então, o Poder Judiciário só vai poder literalmente executar, usar os poderes coercitivos, enquanto a análise de mérito do fundo do direito vai ficar para o tribunal arbitral. E quais são os limites da atuação do juízo estatal e do juízo arbitral quando se trata aí de execução de título executivo? Aqui eu acho que a gente pode sair um pouquinho do caso concreto, e tratar exatamente da execução de títulos. O árbitro, ele tem aquele poder-dever. Então, ele tem a análise da parte cognitiva do processo. Então, ele vai falar sobre a existência, a validade e a eficácia. Inclusive, ele pode decidir até quanto a própria cláusula do compromisso, se ele é ou não competente para julgar aquele processo. Enquanto, na atuação do Poder Judiciário, a gente tem uma parte maior se não houver a cláusula, Porque a gente tem toda essa parte do juízo cognitivo, mais a parte executória. Agora, quando a gente coloca um compromisso arbitral, a cláusula, a gente impede o judiciário de fazer essa outra análise que seja a parte cognitiva, limitando ele à parte executória. E no voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, ela fala sobre o poder-dever do árbitro de decidir sobre a validade da cláusula compromissória, não é mesmo? Isso enfraquece ou fortalece o papel da arbitragem? No meu ver, fortalece, porque ela novamente fala que só o próprio árbitro tem o poder de decidir sobre a validade da sua jurisdição. Então, ela coloca que a autonomia da vontade das partes, ela deve ser respeitada e o árbitro é quem tem a competência para julgar aquele conflito. E de que forma essa decisão do STJ equilibra aí os interesses do credor e do devedor em contratos com cláusula compromissória? Para o credor, que eu acho que é quem tem a maior vantagem com essa decisão, ela assegura que a gente vai dar validade, a gente vai dar uma certeza para ele que ele vai estar conseguindo receber, Vamos colocar assim, que é uma maior proteção no crédito dele. Porque antes, ele entrava com a ação executória, que é o que acontecia,
o devedor vinha, embargava a execução, apresentava uma exceção de pré-executividade e falava, olha, não pode ser julgado aqui porque tem o compromisso arbitral. E aí ele não precisava antes comprovar que existia um processo arbitral em movimento, que ele tinha acionado, né, uma câmara arbitral. Simplesmente a alegação de que havia esse compromisso já suspendia ou extinguia a ação. Então o credor ele ficava a defender, né, dessa incerteza do processo arbitral, da demora para estar recebendo o seu crédito, para também, depois que o árbitro, né, decidir a validade do título, falar novamente que aquele título era de fato válido, né, nós tínhamos esse problema que não pagou novamente, o árbitro reafirmou a validade, e aí só agora a gente pode estar indo para um poder judiciário. Olha o tempo que passou para o credor poder ter a satisfação do seu crédito. Então, isso ajudou muito o credor. Eu acho que é um ponto muito importante, ainda mais quando a gente fala de pedido suspensivo e embargos de execução, a gente traz 3 itens essenciais, que são os mesmos da tutela de urgência, para estar dando uma liminar, que é a garantia do juízo, a necessidade de comprovação do fumus iuris iuris, né, para estar suspendendo, e ainda a ministra, ela exigiu uma justificativa, né, uma fundamentação do porquê seria necessária aquela suspensão em virtude do compromisso arbitral. Então, trouxe muito mais segurança para o credor. Agora, para o devedor, ela também trouxe algumas garantias, vamos colocar assim, né? Porque agora ele pode ser executado. Então, isso é uma coisa que prejudicou um pouco o devedor. Mas, em paralelo, ele consegue a suspensão. Ele tem essa oportunidade, foi mantida. Contanto que ele prove que ele não está apenas querendo prorrogar a execução, mas que ele, de fato, quer discutir o fundo de direito, alguma abusividade daquele contrato. Então, essa decisão trouxe um equilíbrio muito maior entre as partes, porque o credor estava muito prejudicado. Na decisão, inclusive, é mencionada que a suspensão da execução não é automática, né? Em que situações essa suspensão pode ser cabível e como o interessado deve proceder nesses casos? Tá, o interessado ele tem que fazer um pedido formal, então tem que ter, de fato, um pedido no Poder Judiciário. Mas para ele fazer esse pedido, ele precisa preencher alguns requisitos. A gente vai colocando aqui, né? O primeiro requisito é aquele que eu falei da necessidade de comprovar o prejuízo irreparável, né? E que ele tem uma probabilidade daquele direito acontecer. E também ele precisa fazer a garantia do juízo, né? Para pedir o efeito suspensório nos embargos de execução, ou no pedido de suspensão direto. Ele só não vai ter que garantir a execução no caso da exceção de pré-executividade. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu consigo aqui pedir a suspensão. Então, para pedir a suspensão, eu vou ter que fazer um pedido formal, vou ter que comprovar que eu fiz um requerimento ou que eu iniciei um processo arbitral, tá? Porque agora precisa dessa comprovação para pedir a suspensão. Eu vou ter que provar que eu vou discutir um fundo de direito na Câmara Arbitral, né? Vou ter que falar o que será discutido lá para fundamentar o meu pedido, e vou ter que provar que eu posso ter um perigo de dano irreparável grave se não for suspenso. Então, temos 3 coisas que são necessárias para fazer esse pedido. Ok. A coexistência entre o processo arbitral e também a execução judicial, ela pode gerar conflitos? Como que o sistema judiciário lida com possíveis sobreposições de processos ali? Olha, ao meu ver, pode sim gerar algum tipo de conflito, tá? Especialmente quando a gente está discutindo mérito de validade de contrato. Porque vamos imaginar aqui que eu entro com a ação de execução e inicia-se, né, a execução contra o devedor. O devedor, na primeira oportunidade, ele já deve alegar o compromisso arbitral. Se ele não fizer na primeira oportunidade, ele perde essa garantia. Então, ali, no meu primeiro momento, eu alego, falo do compromisso arbitral, e já inicia-se a análise da suspensão. Alguns juízes, quando analisar os 3 critérios, vão falar sim, suspende. Alguns outros podem falar, não é caso de suspensão e dar sequência. Os 2 processos vão correr em paralelo, né? Vão acontecer. Se o juiz arbitral tomar uma decisão que altere o efeito da execução no juízo estatal, nós teremos um tipo de conflito que precisará ser resolvido. Então, a gente vai ter um conflito de mérito, um conflito de tempo, e um conflito, talvez, de jurisdição, se o Poder Judiciário acabar extravasando um pouco esses limites. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for levar por base a doutrina, a gente tem que tratar com muito cuidado os 2 processos, principalmente na esfera estatal, porque o pedido do devedor de suspensão do processo, ele não pode ser genérico.
como a gente já falou, ele tem que ser fundamentado, né? Senão a gente vai desrespeitar a arbitrariedade da cláusula arbitral. Ela tem que ter um fundo, tem que haver uma controvérsia. Se não houver controvérsia, não tem o que ser decidido pelo árbitro, né? Então, se a gente fizer uma análise objetiva da questão, a gente não vai ter tanto conflito, mas acredito que serão gerados sim. E como que essa decisão agora do STJ se alinha com o princípio da autonomia, da vontade das partes, que é um pilar fundamental da arbitragem, não é isso? Isso mesmo. As partes, elas decidem, né, pela arbitragem, e é uma autonomia da vontade delas colocar essa cláusula ou não em seu contrato. Então, quando a decisão, ela reafirma que as partes podem pactuar essa cláusula, elas manifestam essa vontade para que o litígio seja resolvido na arbitragem, e o judiciário fala que o poder-dever do mérito pertence ao árbitro, e mantém só a parte coercitiva ao Poder Judiciário, está reafirmando isso. Ele está falando, olha, partes, vocês podem sim manter o compromisso arbitral, decidir por essa jurisdição, ela é válida para os seus conflitos, apenas não vai conseguir fazer a parte coercitiva. Então, o Judiciário ele vai atuar como uma parte subsidiária, cooperando e integrando o compromisso arbitral, e não substituindo ou diminuindo. Então, eu acredito que a ministra ela agiu muito bem na sua decisão, delimitando bem a atuação de cada uma das jurisdições. E na prática, o que muda para as empresas que atuam com contratos contendo cláusulas arbitrais e enfrentam inadimplemento? A estratégia. Eu acho que a principal parte vai ser a alteração na estratégia das cobranças. Agora que a gente pode estar executando sem ter uma suspensão automática, né, a gente ganha uma efetividade muito maior da cobrança do crédito. Então, vamos colocar assim, a gente sabe que a arbitragem ela tem um custo mais elevado e que o devedor inadimplente, às vezes, não tem condições de estar estacionando uma câmara arbitral para estar resolvendo um litígio que, às vezes, seria protelatório. Então, para ele entrar e fazer o compromisso, iniciar o processo arbitral, ele precisa ter um justo motivo para trazer para o árbitro analisar, porque o árbitro ele é muito efetivo, ele é muito rápido, ele não é igual ao Poder Judiciário, que tem uma morosidade um pouco maior falando do número de demandas. Então, para o credor é muito bom isso, ele já vai conseguir entrar, ele vai dar uma efetividade, a estratégia já vai ser outra, né? As negociações vão ser diferentes também. Uma coisa que é muito importante e não foi mencionada na decisão da Nancy, da ministra, é que hoje em dia, quando a gente tem uma urgência, né, uma emergência, vamos colocar assim, mesmo em contratos com cláusula arbitral, a gente pode pedir essa tutela ao judiciário. Nas negociações contratuais, quando a gente delimita qual é o papel de cada um, vai ficar muito mais fácil. Então, o que eu acredito que vai acontecer, né? A gente vai mudar a estratégia de cobrança, a gente vai mudar as negociações contratuais, a gente vai fazer um estudo melhor do risco jurídico e financeiro, tá? E a gente vai melhorar um planejamento interno de compliance, porque os departamentos jurídicos vão ter que revisar melhor as cláusulas compromissórias para garantir que elas estejam bem redigidas, essa ambiguidade para evitar litígio e processos que demorem muito para resolução. Ok. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, doutora Daniela, quais são então os riscos ou consequências de se ajuizar uma execução judicial sem aguardar aí a manifestação do juízo arbitral? Eu acredito que, com base na decisão da ministra, os riscos estão um pouco mitigados, porque você pedir uma suspensão, você precisa ter uma comprovação, né, de instaurar o incidente, de se movimentar no âmbito arbitral. Você precisa comprovar que será discutida um fundo de direito e o risco de dano irreparável se o processo de execução continuar. Então, para a gente ter essa movimentação por parte do devedor, ele precisa ter uma fundamentação articulada. Então, a gente não vai estar falando de uma defesa que vai vir sem necessidade. Então, pode ser que o devedor já entre pagando a dívida, para não gerar mais ônus para ele. Porque se ele entrar no juízo arbitral, ele vai ter um custo. Se ele alegar uma matéria que ele não tem direito no judiciário, ele vai pagar a sucumbência, às vezes até uma litigância de má-fé. Então, eu acredito que os riscos não vão ser tão altos, tá? Mas eles vão continuar existindo. Como, por exemplo, o juízo iniciou a execução foi tendo prosseguimento no judiciário. E no juízo arbitral foi decidido que aquela cláusula ela era parcialmente nula, vamos colocar assim. Uma parte dela era abusiva e o restante não. Então, quando a gente voltar para o Poder Judiciário, a gente vai estar falando aí de honorários de sucumbência recíprocos. Então, os riscos vão ser os mesmos de qualquer ação
que seja suspensa ou que tenha um prosseguimento e que seja depois revisto, porque as partes elas têm que ter esse equilíbrio, né? Uma parte julgada parcialmente parcial, ela vai ter uma sucumbência sempre dividida, né? O equilíbrio vai ser o quanto é sucumbente. Então, eu acredito que os riscos sejam mais dessa forma mesmo, tá? Ok, doutora Daniela Gomes Naves, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago. Prazer. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.